Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a prova. É o seguinte, me perguntaram, Karina, o que eu tenho que estudar para a próxima prova? Primeiro, eu talvez não saiba te falar o que estudar para a prova, tá? Mas pelo que eu entendo, pelo que eu vi nos outros editais, pode ser isso. Mas também pode não ser. Então a gente só vai descobrir quando o edital sair. Mas vamos já pensar o que pode cair na prova. Como que eu fiz o esquema de estudo? Meu edital saiu em agosto, saiu em setembro, eu acho. E a prova foi em outubro, acho que desse ano sai em agosto. Então, o que eu fiz? Eu comecei a estudar em junho. Eu li os editais, eu vi que o de 2016 dava uma bibliografia básica e tinha alguns anos que os livros eram repetidos. Como é que funciona? São 3 questões e são 3 coisas para você estudar no geral. É a revista Matrizes, que é a revista da USP, e 2 livros. Teoricamente, esse ano pode ser assim também, tá? Aí eu falei, tá, o Matrizes tem online na internet, eu vou deixar o link aqui embaixo. E eu pensei, tá, eu vou começar a ler, vou fazer uns resumos, porque eu aprendo dessa forma, escrevendo. Se você aprende de outra forma, adequa a forma que você consegue gravar mais as informações. Eu olhei o de 2016 e o de 2015, eu olhei os anteriores. Então sempre caía na bibliografia básica, que é o que cai para as três áreas e para todas as linhas de pesquisa, a Matrizes, a parte de dossiê da revista Matrizes, sempre do número 2 do ano anterior ao do edital e o número 1 do ano do edital. Então, o que caiu para mim? Caiu Stuart Hall. Depois vocês olham lá no site, mas caiu Stuart Hall, eu não conhecia esse teórico. Enfim, estudei. Eu vou mostrar aqui o caderno, o meu caderninho. Eu fiz os resumos, ó. Fiz os resumos de tudo. Resumi tudo. Escrevi tudo certinho, no final a letra tava bem bagunçada, mas ó, eu fiz todo o resumo, o que eu tinha entendido. E eu tive uma dificuldade inicial, que como eu não conhecia o teórico e como eu não conhecia muitas das coisas, foi bem básico a questão de teoria da comunicação, enfim, que isso é importante você estudar. E eu tive algumas dificuldades, enfim, caiu paradigma dominante, ainda bem porque eu tinha estudado, eu demorei assim algumas semanas para entender o que os textos estavam falando, sabe? Mas depois que eu entendi, foi o que foi. Muitas das coisas, para quem está um pouquinho longe dessa área acadêmica, para quem não teve uma formação muito firme nessa questão de teoria, vocês vão ter aquelas palavras que não são usadas no dia a dia, que é usada mais na parte acadêmica. Vocês vão ver muito daquelas palavrinhas, vocês vão ter que usar, vocês vão ter que aprender o significado, vão ter que usar aquelas bem básicas, epistemológica, ontológica, antropológica, deontológica. Tudo que eu não sabia eu anotava, não deixava passar não. Eu separei aqui artigo por artigo, um resumo de 10, no máximo 15% de cada artigo. Então assim, se ele tinha 20 páginas, eu tentava fazer em 2 ou 3. Se fosse muito difícil, eu escrevia as principais partes, né, do artigo aqui nesse caderninho para entender. Uma dica para vocês: vai estudar, vamos supor, vai cair, sei lá, tô achando que vai cair Martim Barbeiro, mas tem alunos que estão achando que não vai cair. Então, mas vamos supor, vai cair o teórico X. Você não estuda só o que está naquele artigo, você estuda outros autores, porque no texto eles vão pedir para você relacionar. Então, você tem que ter um escopo teórico muito legal, você tem que saber todas aquelas coisas que você acha que nunca usou na prática, você vai ter que usar. Então, todas aquelas teorias que a gente aprendeu, teoria funcionalista, pós-modernismo, McLuhan, depende do autor que vai cair e depende da sua área. Eu acho que uma das coisas importantes que eu tenho que falar aqui é o seguinte: eu tenho a experiência voltada à área 1, a linha de pesquisa 1. As outras provas foram diferentes da minha. E não há um autor específico, tipo, é esse que vai cair. São 3 perguntas, então ele é 1/3.
esse autor específico que possa cair da Matrizes, por exemplo, que pode ser o Martim Barbeiro, enfim, ou pode não ser, é 1/3 da prova. Você tem que acertar a prova inteira. Voltando ao Matrizes. Quando eu não estava em casa, quando eu estava trabalhando, eu imprimia aqui, ó, o artigo e fazia as anotações no metrô, no ônibus, eu anotava tudo, eu estudava de segunda a sábado, 8 horas por dia. Eu acordava mais cedo, porque eu também trabalho, continuo trabalhando. Eu acordava mais cedo para estudar e ficava o final de semana estudando também. Me dava folga de domingo, mas depende da força de vontade de cada um, né? E do tempo que se tem. A questão dos livros que caiu, aconteceu, eu fui um pouquinho afobada e aconteceu uma mudança. Eu tinha visto todos os editais anteriores, eram sempre os mesmos livros. Aí eu falei, então eu vou comprar, né? Aí eu comprei e mudou. Do ano passado o edital mudou. Então, assim, eu prefiro não recomendar um livro que vá cair. Por exemplo, na área 1 da linha 1, sabe assim? Na área 1, que é a minha. Os meus que caíram, o que tinha nos editais anteriores era do Morin. Introdução ao pensamento complexo, e acabou que eles mudaram e eles colocaram a ciência do comum do Muniz Sodré, que inclusive está aqui atrás, e o É Preciso Salvar a Comunicação do Dominique Walton. Ah, sim, a prova, né? Então você já vai lá, você vai entregar, você vai estar com seus documentos, você vai entregar, vai estar lá no edital que você tem que levar. E você vai levar o seu projeto de pesquisa bonitinho, leve tudo certinho, leve do jeito que tá no edital. Não inventa, que senão você não vai, eles vão te barrar. Na prova tava todo mundo muito nervoso. Eu lembro que a professora que entrou lá, ela falou, gente, tá uma aura aqui, tá um negócio pesado, tava todo mundo preocupado. E eu lembro que antes, assim, era fila do pessoal estudando. Eu lembro que eu levei livro também, cheguei mais cedo, que eu não moro na mesma cidade que eu estudo. Eu levei livro e o engraçado é que o que eu fui lendo, para relembrar, que na hora sempre me dá branco, o que eu fui lendo foi o que caiu. A prova, ela não é identificada, tem um papelzinho em cima que é destacado. E eu lembro que os textos são bem grandes, assim, não dá pra escrever muito, assim, uma bíblia, porque não tem espaço. É como se fosse uma almaço, ainda existe isso? Uma almaço, assim, mas lógico, né? Timbrada, USP, bonitinho. Aí você tem uma folhinha de rascunho, leve sua caneta, né? Porque é importante. E aí você vai escrevendo. O importante é o seguinte, relacione. Dou essa dica, que essa dica é muito importante. Relacione outros autores, ideias, você tem que saber linkar isso, não focar só no artigo ou só no livro. Você vai ter que fazer suas relações aí, relacionar outros autores, que aí você mostra que você tem conteúdo para conhecer outras coisas que você vai aprender no mestrado. Se você tiver alguma dúvida voltada à prova, deixa aqui embaixo que no próximo vídeo eu ajudo, eu respondo. Mas lembrando, eu não garanto, eu não sei direito o que vai cair, porque eles podem mudar o edital a qualquer momento, tá bom? Obrigada, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.